Namoro de crente, aí é doideira. Ó, se você é uma pessoa normal, com certeza você já teve aqueles namoricos de escola, né? Tu olhava pra aquela pessoa, aquele menino, aquela menina mó bonitona, e ficava lá, se derretendo por ele. E é algo absolutamente normal. Eu me lembro da primeira vez que eu comecei a gostar de uma menina, e meu amigo, era fenomenal aquele sentimento, eu não conseguia nem explicar. É algo muito sincero, sabe? Muito ingênuo, muito imaturo, inocente, sabe? E geralmente os namoros de escola não dão muito certo por dois motivos. O primeiro é que a gente baseia ele nas nossas emoções, muitas vezes pelo que a gente vê ou que ouve. E acabamos internalizando isso e a gente fica apaixonado. E o segundo motivo é porque a gente não tem maturidade para nada nessa idade. Geralmente a gente começa essas paqueras, esses namoricos lá para os nossos 13, 14 anos. E não faz muito sentido a gente começar a namorar nessa idade. Até porque a gente não pretende namorar 10 anos da nossa vida, né? Pelo menos eu não. Mas sim, eu não tô falando que não pode gostar de ninguém, não. Gostar é normal, pô. Até eu gostava de uma menina lá, do meu fora, mas tô aqui, vivo. Agora, um detalhe muito importante para você entender é que geralmente nós cristãos, quando temos essa idade assim, quando nossos hormônios estão à flor da pele, onde nós sentimos mais do que racionalizamos, que é basicamente a pré-adolescência e a adolescência, a gente é tentado mais ainda, mais do que o normal, porque a nossa consciência ela está voltada para os princípios cristãos. Então fica muito mais difícil a gente querer namorar alguém, por exemplo, da escola, como eu dei o exemplo, sendo que nós somos da igreja. Geralmente a pessoa não é da nossa denominação, da nossa fé, não compartilha os mesmos princípios, os mesmos valores que a gente. Só que nessa idade a gente acaba errando porque a gente não tem maturidade para pensar nesse tipo de coisa. A gente só vai lá pensar nos 20, a partir dos 20 anos, e aí já não dá mais para voltar no tempo. Mas aconteceu e a gente não pode fazer mais nada, só aprender para não errar de novo. Porque aí sim a gente pode voltar no tempo, voltar a ser criança, o que é ruim na nossa idade. Só que se você está me assistindo e você tem essa idade, está na adolescência, na pré-adolescência, fica tranquilo porque tem sim como você mudar a tua mentalidade com relação a isso. E agora falando para todos os públicos, a sua mentalidade começa a mudar quando você tira seu pensamento das emoções e coloca seu pensamento na razão e na espiritualidade. É aí onde o verdadeiro namoro está. Nesse vídeo eu quero te mostrar os 4 pilares de um relacionamento cristão e que vão fazer seu relacionamento ser mais duradouro na sua vida, não com a ausência de problemas, mas com a certeza de que você pode vencer esses problemas se aplicar esses conceitos. O primeiro princípio é a intencionalidade. Eu quero te fazer uma pergunta. Lembra aí da primeira pessoa que você gostou? Seja lá que pessoa for. Se foi a mais feia do mundo e você achava ela bonita. Mas pensa aí, qual foi a primeira pessoa que você gostou? Agora vem cá, você tinha uma intenção nesse relacionamento? Qual era a intencionalidade desse relacionamento? O que é que você esperava viver nesse relacionamento? Provavelmente você estava ali para os seus 12 até, sei lá, seus 16 anos. E muitas vezes a gente chega a pensar que é um mar de rosas. A gente vai viver junto, a gente vai casar, a gente vai ter filho, vai formar uma família linda, maravilhosa. Só que não é assim. A realidade é muito diferente. Tu tem problema financeiro, problema psicológico, é conta para desgrama para pagar, é filho chorando para um lado, pedindo leite e não tem leite porque tu tá sem dinheiro. São responsabilidades que você tem que assumir dentro do relacionamento, eliminar hábitos que antes você tinha, mas que agora você, como tá namorando, você tem que tirar da sua vida. São responsabilidades que você tem que assumir a partir do seu namoro, do seu casamento, porque você antes era uma pessoa, agora você é outra totalmente diferente, porque você está vivendo uma vida a dois. Lembrando que vida a dois é só quando está no casamento. Se liga, crente. Então, o resumo desse primeiro pilar, que é a intencionalidade, é basicamente o motivo pelo qual você está namorando, mas que seja um motivo baseado na sua razão e não na sua emoção. Emoção. O cara erra até o lado do coração. Misericórdia. Então, antes de você namorar, ou se você já está no relacionamento, coloque em pauta esse primeiro ponto, a intencionalidade. O que é que você quer para o seu relacionamento? O que é que você almeja? E pense baseado na sua razão e não na sua emoção. A emoção é importante, é imprescindível. Só que não é ela que tem que ser dominante no seu relacionamento.
Uma vida baseada nas emoções é uma vida, eu costumo dizer que irracional. Você não tem um pensamento crítico, você não tem razão pela qual pensar, entendeu? Portanto, tenha intenção no seu relacionamento e busque construir pilares que vão fazer do seu relacionamento algo sólido e duradouro. O segundo pilar é a pureza. Cara, a pureza é algo muito delicado de falar, porque no namoro cristão a gente preza muito pela preservação do nosso corpo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, eu acho, fala do nosso corpo, que ele é templo do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo habite em nós, a gente precisa permitir. Mas quando a gente escolhe entregar o nosso corpo de bandeja para outras pessoas, seja no próprio namoro, se entregando de forma promíscua, não tem como o Espírito Santo habitar, porque a gente não está permitindo. Não sei se vocês estão escutando, mas tem uma ruma de moleque gritando aqui na rua e eu tô ficando com dor de cabeça. Não sei se dá para escutar aí. Portanto, o nosso namoro, ele tem que ser baseado na pureza, na santidade. A gente tem que buscar a santidade. E atenção, porque aqui eu tô falando não só do físico, mas também da mente, do espírito, preservar nossa pureza de pensamento. E se liga, o que eu vou te falar aqui pode ser até um pouco pesado, mas é algo muito necessário e eu preciso que você escute. Faz de conta que você está na casa do teu namorado, da tua namorada, e você deixa seus pensamentos se demorarem em pensamentos que vão te fazer pecar, seja para o sexo antes do casamento, seja para pensamentos que vão te distanciar daquilo que Deus deseja para você, que é que você tenha pureza. Você está vivendo um falso namoro. Você está sendo iludido ou iludida por você mesma. Quando você abre portas para o pensamento que não vem de Cristo, você está abrindo portas para que Satanás, para que o inimigo faça morada em você. A pureza, ela vai muito mais do que você preservar só seu corpo. Só não, né? O seu corpo, o templo do Espírito Santo. Ela inclui também a pureza de pensamento. Perceba que uma coisa está muito ligada com a outra, porque quando você perde a sua pureza, seja de pensamento, seja de pureza de corpo mesmo, você está deixando de lado a sua intencionalidade. Você está perdendo as coisas como se fosse uma escada, um degrau por vez. Você está descendo a ladeira abaixo. O terceiro pilar é o crescimento espiritual mútuo. Ou seja, o crescimento espiritual em conjunto. Tem uma coisa que você pode estar errando também, ou que já errou, e se não fez, cuidado para que não faça, é você crescer espiritualmente, mas não alimentar isso no seu parceiro ou na sua parceira. O crescimento pessoal é importante, mas o crescimento junto, quando você está com a pessoa, também é muito importante. Porque você está crescendo, a pessoa não está crescendo e fica desalinhado. O seu propósito fica desalinhado com o dela. Não é compatível, sabe? Então esse pilar é básico, mas é muito necessário para que você entenda que você também precisa estimular, se permitir ser estimulado pela pessoa a crescer espiritualmente. Se a pessoa está se afastando um pouquinho dos princípios, dos valores, coloca a cabeça dela no lugar. Ei, amor, não é isso. É isso aqui. É isso, isso e isso. Se você perceber que está errando, abra sua mente para que você também aceite ser corrigido. É muito importante ser corrigido também, além de corrigir. Isso demonstra humildade e aumenta a percepção de valor que ela tem de você. Eu sempre costumo dizer, eu acho que também não fui eu que inventei isso, mas eu peguei essa analogia, não sei da onde, que o relacionamento ele tem que ser um triângulo. Aqui fica você, aqui a pessoa e em cima Deus. Perceba que quando os dois eles vão a Deus, ou seja, eles sobem para encontrar o triângulo, a pontinha do triângulo lá que está Deus, eles acabam se unindo também. Ou seja, quando você busca a Deus em primeiro lugar no seu relacionamento, as outras coisas também são acrescentadas. No livro de Mateus também diz isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então incentive o seu parceiro, sua parceira, a buscar Jesus no seu relacionamento e busque você também como prioridade Jesus no seu relacionamento. E por último, em quarto lugar, está o propósito. Muito simples, mas é muito complexo. Ele está muito ligado com a intencionalidade, porque, tipo, quando você não tem um propósito, você não tem intenção. Você não tem intencionalidade, você não tem um rumo certo de onde você quer chegar. Para deixar bem claro, eu só quero dizer um negócio para vocês. Fazer uma pergunta, na verdade. Qual é
o seu propósito para namorar? Ou qual é o seu propósito já dentro do seu relacionamento? Você não precisa me falar, porque isso é, digamos que pessoal. Mas se quiser, comenta aqui, porque eu sou curioso, eu quero saber. O propósito do seu relacionamento é honrar a Deus? É mostrar para a sociedade que você é diferente? É mostrar para o mundo que vocês dois são diferentes? É mostrar que o brilho do Espírito Santo está em vocês? É participar da missão que Cristo deu a vocês, que Cristo confiou a vocês juntos? O propósito do seu relacionamento é entender que as coisas mudam, mas que o amor que você tem por Deus e pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu namorado ou namorada, eles não mudam? Se a resposta dessas perguntas foi não, eu aconselho você a não entrar no relacionamento agora, ou se já estiver no relacionamento, que você repense todas as suas decisões, os seus questionamentos, as suas ideias e o seu propósito. Um namoro que não tem um propósito sólido, um namoro que não visa um futuro, é um namoro que está à deriva. É como se fosse um barco sem leme, sem vela, literalmente à deriva no mar aberto, numa tempestade ainda mais. E foi por isso que eu fiz esse vídeo, para que você entendesse que o real sentido do relacionamento cristão não é pegação, não é ficar, não é brincar com os sentimentos de ninguém, muito menos brincar com sua própria mente. O real sentido do namoro cristão, ele visa o casamento. E por ser algo tão simbólico e que Cristo já estabeleceu, é o que torna isso tão importante dentro dos relacionamentos. Se você entendeu tudo o que eu disse até agora e já pratica isso na sua vida, talvez você esteja pronto. Se não, não tá não. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês apliquem também esses conhecimentos na vida de vocês, nos relacionamentos de vocês. E comenta aqui embaixo também o que é que você está fazendo com relação a isso, quais foram as suas experiências. Comenta aqui embaixo também, quero saber qual foi o primeiro amor da sua vida, o que você fez com esse amor da sua vida. O meu, ele foi muito passageiro. Eu gostei de uma menina e ela não tava nem aí pra mim. Mas também era só a carcaça, velho. Não vou mentir. Mas é isso, pô. Tô vivendo tranquilamente. Nem ligo mais pra esse negócio. É algo que muitas vezes pode ser presságio, passageiro, sabe? E faz parte da vida. Mas eu espero que vocês apliquem esses conceitos estudados hoje aqui no vídeo. Que vivam o propósito que Deus quer pra cada um de vocês. Tamo junto. E viva o propósito.